Boa noite. Eu quero agradecer a professora Lucimar, o Centro de Mídia pelo convite, mais um momento aqui com meus colegas professores, né? Onde nós vamos voltar ao tema da Base Nacional Curricular Comum e observando as suas perspectivas em torno das tecnologias de comunicação, de informação, né? Então, o tema da palestra é pensar a escola para o século XX, é a jornada pedagógica, né? Processo de integração da aprendizagem por competência no ensino com mediação tecnológica. O objetivo é aprender o processo de integração por competências no ensino com mediação tecnológica, a fim de atender aos requisitos estabelecidos para o desenvolvimento dos indicadores educacionais do Amazonas, alinhados à nova Base Nacional Curricular Comum. Então, a gente começa refletindo sobre esse tema, considerando que a vida social no contexto em que nós nos encontramos agora, ela é marcada pelo uso das tecnologias digitais de informação, de comunicação. E nós todos estamos sendo chamados, né, para conhecer e aprender a lidar com os novos recursos digitais, né, com essa nova linguagem. Eu queria que colocasse aí uma citação que a gente pensa, né? Que considerando que a vida social, no contexto que nos encontramos nesse momento, ela é marcada pelo uso das tecnologias digitais de informação e comunicação, e que nos parece importante tornar familiar a alunos e professores os novos suportes de transmissão e comunicação digital. O Brasil, ele precisa melhorar a competência dos professores em utilizar as tecnologias de comunicação e informação na educação. A forma como o sistema educacional incorpora as TICs afeta diretamente a diminuição da exclusão digital existente no país. Isso é uma fala da Unesco sobre a importância das tecnologias digitais para a educação, para o processo de ensino-aprendizagem. A Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento oficial que vem para ajudar, vem contribuir com a construção do currículo nas escolas, a orientação no ensino, né, nas práticas pedagógicas. E ela é um documento importante para que professores e alunos se orientem em termos da produção do conhecimento que vão desenvolver nas instituições pedagógicas. Surge nesse contexto uma série de questões, uma série de perguntas e dúvidas, das quais eu destaco aqui uma necessidade, né, que o pensar a escola para o século XXI requer compreender as novas formas de sociabilidade que são marcadas pela emergência de contextos virtuais. Então, emergem dilemas, né? Surgem dilemas quanto ao que ensinar dentro desse contexto, como ensinar, e questiona-se o que é virtual e o que é real. São perguntas que se fazem para entender as mudanças e as transformações que a sociedade vem passando, especialmente a partir do desenvolvimento das tecnologias digitais, né? E a Base Nacional Comum Curricular e a inovação tecnológica no ensino, né, ela é um documento de caráter normativo, que ela define 10 competências a serem ensinadas na escola. Nós vimos isso na semana passada, numa palestra que eu estive aqui falando sobre as competências da avaliação, da avaliação como por competências, né, na Base Nacional Curricular. E nós podemos observar a preocupação, em desenvolver aprendizagens que exigem competências e habilidades no uso dos recursos tecnológicos. Então, dessas 10 competências que são estabelecidas pela Base Nacional Curricular,
pelo menos 4 eu destaco, é possível observar diretamente a menção ao uso dos recursos tecnológicos, ao domínio das tecnologias digitais. A primeira competência, a gente vai repetir, não vamos colocar todas, mas a primeira diz o seguinte, vamos lá. Produção de conhecimentos, né? Ela está ligada à produção de conhecimentos. E o texto da base da BNCC diz que é importante valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, na produção do conhecimento, a Base Nacional Curricular chama atenção para a sensibilidade, né, para a criatividade, o desenvolvimento a compreensão de uma cultura digital nova que se faz presente no contexto social, né? Para Delmase, o trabalho criativo ou o trabalho em que você tem liberdade, mesmo que seja uma atividade não artística, traz mais realização para o jovem pós-industrial e, portanto, as empresas devem recrutar os melhores e mais inteligentes dessa nova geração. Aqui nós trouxemos essa citação desse autor, Bendendo, 2018, que faz um apude de um teórico, de um sociólogo importante, que é o Domenico de Masi, em que Domenico de Masi tem um livro chamado Ócio Criativo, que se tornou célebre por falar da importância da criatividade e do ócio, né? Do ócio no sentido de você, o tempo em que você não está trabalhando efetivamente, você está desenvolvendo a sua subjetividade e se tornando uma pessoa criativa a partir da leitura, do acesso à arte e dos meios que favorecem o desenvolvimento dessa subjetividade. Porque o entendimento na sociedade atual é de que a criatividade é uma condição sine qua non para o progresso e para o bem-estar social. E vários textos que pensam o momento contemporâneo vão sugerir a necessidade de se investir no desenvolvimento da criatividade. E a escola, obviamente, mediante a Base Nacional Curricular Comum, também faz essa menção. Essa liberdade, ela é a fonte das grandes ideias. E muitas dessas ideias, elas são produzidas não nas grandes empresas, mas especialmente fora delas, né? O Facebook, ele é um exemplo que surge dentro da universidade e não dentro de uma empresa. Então, as instituições pedagógicas, as escolas, as universidades, elas devem se tornar lugares sensíveis para o desenvolvimento dessa capacidade que tanto vai favorecer o progresso social em termos do desenvolvimento da tecnologia, dos bens da sociedade contemporânea, como também estabelecer um novo hábito, novos comportamentos e novos olhares em relação à vida social. Então, a criatividade, ela é uma condição considerada de extrema relevância que deve ser incentivada em várias instâncias, na qual a escola, a educação, as instituições que trabalham com a cultura vão ser chamadas a atender a essa necessidade de formar sujeitos criativos, sensíveis para um pensamento novo, né, do século XXI, uma sociedade criativa. A segunda competência tem a ver com o desenvolvimento do espírito científico. E o texto da BNCC diz o seguinte:
é necessário, né, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas e elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, aí um destaque, um grifo, né? Com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, a segunda competência vem reafirmar a necessidade de desenvolver o espírito científico, a curiosidade, a dúvida para o novo. A nossa sociedade atual, sociedade do século XXI, ela é marcada por uma avalanche de informações, das quais muitas vezes nos sentimos desorientados com a quantidade de informações às quais nós temos acesso. E é muito importante, se entende que é muito importante aprender a lidar com esse novo paradigma. Se no passado o ser humano podia dominar quase todas as áreas do conhecimento, um passado muito remoto, né? Era possível. Hoje é impossível o ser humano dominar todos os campos da ciência e os conhecimentos sociais. Então, o que é necessário? Que ele desenvolva a sensibilidade e a capacidade de selecionar as informações, de fazer ao selecionar as informações, ele tem desenvolver o senso crítico para que ele possa fazer um julgamento daquilo que é legítimo, daquilo que é fake news, por exemplo, daquilo que não é verdade, de uma notícia que não tem veracidade, não tem compromisso com a ciência, não tem compromisso com a verdade, com a legitimidade dos fatos. E essa competência, ela se desenvolve na escola também, à medida que os alunos, que os professores estão envolvidos em atividades de pesquisa. E aí eles incluem como uma das necessidades para desenvolver a curiosidade científica, o espírito científico, a atitude para a pesquisa, a necessidade de, inclusive, encontrar soluções tecnológicas para os problemas contemporâneos. Então, além das outras soluções mais convencionais que se costumava ter para entender, para compreender um problema, para solucionar as coisas do nosso cotidiano, da nossa vida, agora se inclui a importância de desenvolver o espírito científico, dominar as tecnologias emergentes, de modo a também, a partir delas, ter condição de solucionar os problemas e gerar inovação. Terceira competência, aí a gente dá um exemplo na internet das coisas, ainda dentro da discussão sobre o espírito científico, né? Nós trazemos um exemplo. A internet das coisas, ela é uma extensão da internet atual que possibilita que objetos do dia a dia, quaisquer que sejam, mas com a capacidade computacional de comunicação, se conectem à internet. Então, aí a gente tem a criatividade aí tem uma imagenzinha, até um vaso, né, que se conecta, agora daqui eu não consigo enxergar, mas são vários objetos que aparentemente comuns da nossa vida, que não parecem que não tem nada a ver com a internet, mas que agora, com o desenvolvimento dessa criatividade de usar esses objetos e fazer com que eles se apropriem das tecnologias e se tornem inteligentes, onde a gente possa fazer comandos e tudo para que eles ajam, né? Isso seria a internet das coisas. E esse fenômeno ele só é possível mediante o desenvolvimento da criatividade, dessa inteligência para as tecnologias emergentes, para o que está aí em termos de recursos digitais, tecnológicos. E aí nós temos uma nova inteligência que é preciso compreender, né? Que inteligência nós estamos sendo
estamos sendo preparados, né, estão emergindo no momento atual. Quarta competência fala sobre a importância de utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como Libras, inclusive, a escrita, corporal, visual sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Considero que uma das discussões importantes no campo do conhecimento diz respeito à questão da criatividade, né, da sensibilidade, do afeto, são temas que nós estamos sendo chamados a discutir, e das diversas linguagens das quais o momento atual, né, nós estamos diante. Então, com a emergência das tecnologias digitais, com os meios de comunicação contemporâneos, surgem outras linguagens que se somam às linguagens mais convencionais e das quais nós precisamos entender e nos fazer uso delas, né? Tirar partido para desenvolver inovação, para entender os novos contextos que nós estamos vivendo, né, numa sociedade extremamente tecnológica, onde a ciência é a base do conhecimento, ainda que ela se some com os conhecimentos tradicionais, com os saberes tradicionais. E aí, nesse caso aqui na Amazônia, nós temos uma riqueza desses saberes que produzem linguagens, que produzem novos textos, a arte, né, a cultura, as mídias, os recursos digitais, tudo isso são linguagens próprias, específicas de um conhecimento, de um saber, que se mesclam, que se encontram nos ambientes virtuais, por exemplo, nos recursos tecnológicos dos quais nós estamos tendo acesso. E é necessário que nós, além de nós entendermos, nós possamos nos apropriar de modo sensível, inteligente, criativo, para nos comunicar com os outros e para produzir, eu digo o belo, né, para nós produzirmos conhecimento, fomentarmos a cultura. Então, a Base Nacional Curricular Comum, ela traz como competência, uma das competências necessárias, a compreensão das diversas linguagens, que ela inclui a arte, a ciência, a tecnologia, né? A gente fala assim de modo separado, mas essas linguagens, elas se encontram, elas se mesclam e elas formam outras linguagens híbridas também, né? Então, elas não são a linguagem da arte, a linguagem da ciência, a linguagem da tecnologia. Elas são uma soma também de linguagens que se transformam numa linguagem comum e que nós temos acesso a elas mediante esse mundo novo dos ambientes virtuais, dos recursos digitais, dos quais nós estamos tendo contato no nosso cotidiano. Importante também falar, eu trago aqui um teórico, que é o Gardner, e que ele vai dizer que a inteligência, ela é uma habilidade para resolver problemas ou criar produtos que sejam significativos em um ou mais ambientes culturais. Gardner, ele é muito importante, é um teórico muito importante, porque ele veio desvelar esse conceito de inteligência, que especialmente na escola, se acreditou durante muito tempo que a inteligência ideal era a lógico-matemática ou a verbal, né? A que estava ligada à expressão, a escrever, ler, demonstrar, que tinha uma boa oratória, uma interpretação, enfim. Ele descobriu, com estudos sobre pessoas que tinham problemas mentais,
com pessoas que tinham problemas mentais, que existem outras capacidades, que existem outras inteligências que são muito importantes para incluir essas pessoas na sociedade. E não necessariamente a lógico-matemática ou a inteligência verbal, escrita. Para além dessas duas inteligências que estão muito ligadas ao campo racional, né, analítico da nossa sociedade, existem outras inteligências que são tão importantes quanto essas duas. E que é tarefa da escola descobri-las e fomentá-las para que os alunos sejam incluídos. Aqueles que têm um pouco mais de dificuldade nas antigas competências mais valorizadas, a matemática e a verbal, podem desenvolver talentos, habilidades, né, em outras áreas do conhecimento que vão lhes permitir uma inteligência do mundo, um agir consciente sobre as coisas, a solução de problemas, inclusive a geração de inovação, de conhecimento. Então, é tarefa da escola entender a complexidade do que é inteligência e tirar partido dos recursos tecnológicos, dessa inovação nos meios de comunicação, dos recursos digitais, da cultura digital, né, para desenvolver as demais inteligências que todos nós temos. Uns têm mais, outros têm menos, mas todos somos capazes de desenvolver uma dessas habilidades ou mais de uma dessas habilidades que Gardner apresenta. E aí ele diz também o seguinte, que todos os indivíduos normais são capazes de uma atuação em pelo menos 7 diferentes e até certo ponto independentes áreas intelectuais. Então hoje, com a inovação tecnológica, com os recursos, com a mediação tecnológica, é possível trocar conhecimento, partilhar saberes, trabalhar colaborativamente, cooperativamente, com alunos e professores, para desenvolver diferentes habilidades, diferentes inteligências. Então, esses recursos digitais que estão aí disponíveis, com alguma dificuldade, porque às vezes nos falta a internet, às vezes nos falta o conhecimento de lidar com as mídias, né? Mas eles estão aí e nós conseguindo superar essa barreira do acesso, eles são capazes de nos ajudar muito na escola, de favorecer bastante a formação de um novo pensamento, de uma nova sensibilidade e de novas inteligências. O Gardner sugere que não existem habilidades gerais, duvida da possibilidade de medir-se a inteligência por meio de testes, papel e lápis, dá grande importância a diferentes atuações valorizadas em culturas diversas. Então, né, temos aí a quinta competência, que está na Base Nacional Curricular Comum, que demanda, né, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação, de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, nós somos chamados pela Base Nacional Curricular Comum a tanto compreender os recursos tecnológicos que estão aí disponíveis, como dar um passo maior, saber usá-los, compreender, saber usá-los para criar inovação, para desenvolver uma comunicação ampliada, de modo a disseminar conhecimento, de modo a desenvolver diferentes competências, resolver problemas, né? E nos colocar de modo com autonomia, né? De modo participativo na produção do conhecimento.
Então, nossos alunos, nossos professores, eles podem gerar conhecimento, eles estão sendo chamados a gerar, a produzir conhecimento e a partilhar esse conhecimento de modo a enriquecer a rede, né? De modo a enriquecer a cultura que nós estamos vivendo agora. Dado o seu papel estratégico para gerar inovação e diferenciação e impulsionar o intraempreendedorismo, essa palavra de perto, desculpa aí, não estou... Intraempreendedorismo nas empresas, acho que é o empreendedorismo nas empresas. A criatividade, ela é competência número 1 para o século XXI. Bom, é aquilo que eu disse, né? O entendimento hoje é que a criatividade, ela é um aspecto da subjetividade extremamente necessário tanto para o empreendedorismo nas empresas, como para a vida social de um modo geral, para as relações, para o compartilhamento de conhecimento, para o desenvolvimento de atitudes novas, né, ajustadas ao momento atual que nós estamos vivendo, para pensar soluções para os problemas da nossa sociedade, que não são poucos, né? Nós temos vários problemas, mas a partir do pensamento criativo, acredita-se que a gente pode superar alguns desses problemas, encontrar soluções para ele. E aí, a Base Nacional Comum Curricular é bem clara nesse aspecto, reforça a necessidade de nós, professores, de nós, enquanto escola, fomentar o desenvolvimento dessa nova sensibilidade dentro das instituições pedagógicas, desenvolvendo a criatividade, né, a sensibilidade, a subjetividade dos nossos alunos, que para uma vida no momento, na nossa contemporaneidade, né? E para que a criatividade surja, é preciso que o indivíduo tenha curiosidade despertada para resolver alguma questão. Com esse gatilho inicial, é preciso ter uma estrutura para o que será feito. Muitas pessoas, naturalmente criativas, provavelmente nem notam, mas existe um método sendo seguido e hábitos que fazem com que ela flua. A Base Nacional Comum Curricular entende que as novas exigências para o desenvolvimento das competências de aprendizagem para o século XXI têm nas tecnologias digitais poderosas aliadas. A Unesco, em seus 4 pilares da educação do século XXI, em que ela diz aprender a ser, aprender a aprender, aprender a fazer e aprender a conviver, ela inclui o uso de avançados recursos tecnológicos como estratégias necessárias à escola do nosso século. A compreensão é de que é necessário valorizar os saberes das dinâmicas de grupo e suas produções coletivas. O pior para uma escola é trabalhar com métodos de medo, força e autoridade artificial. Esse tratamento, ele destrói os sentimentos sadios, a sinceridade, a autoconfiança do aluno. Produz o sujeito submisso. Se nós queremos erigir uma sociedade verdadeiramente democrática e justa, o primeiro cuidado é que devemos tomar na elaboração do currículo e na aplicação de metodologias educacionais é o de não utilizar métodos coercitivos. Bom, gente, aqui eu chamo a atenção porque eu quis trazer essa citação da Unesco, né? A Base Nacional Curricular Comum, ela é um documento oficial, tem sido pensado e discutido em várias instâncias, né, com universidades, com as secretarias de educação. Não sem polêmica, obviamente, nós professores estamos acompanhando, né? Temos algumas angústias porque é um documento novo, mas eu digo para vocês que o referencial teórico da Base Nacional Curricular, ele já está aí, né? Ela não nasceu por acaso, ela não caiu de paraquedas na nossa vida, né? No currículo. Ela tem uma episteme, né, que a constitui. Então, documentos oficiais como o relatório
da Educação para o Século XXI, escrito pelo relator Jacques Delors, francês Jacques Delors, né? Houve uma grande reunião em Jointier em 1988 para discutir a educação do século XXI. Naquela altura havia muito receio, havia muito medo sobre o novo século. As pessoas antes do ano 2000 se preparavam para a virada do século e se questionavam o que vai mudar no século XXI. O que a escola tem que mudar, como a escola vai mudar, né? E entre essa discussão, fizeram uma grande reunião, né, que foi em Jointier, com várias representações do mundo inteiro no campo da educação, onde se tirou algumas conclusões em relação ao que nós poderíamos pensar em termos de competências, habilidades, né, para a formação dos nossos alunos no século XXI e o papel da escola no século XXI. E todo esse espírito, ele faz parte, ele fez parte dos parâmetros curriculares nacionais e ele faz parte também da Base Nacional Curricular Comum. Então, quando o texto fala sobre o medo, né, quando que é preciso superar a escola do medo e desenvolver atitudes não coercitivas no processo de ensino-aprendizagem, justamente a criatividade não nasce na coerção. A criatividade, a bondade, o afeto, né, são características extremamente importantes para a convivência humana, e nós precisamos de falar que também o mundo tem discutido muito as questões dos conflitos mundiais. Então, na Europa, nós temos lá toda uma teoria pedagógica falando sobre a cultura da paz, a necessidade da cultura da paz. Isso vai influenciar nos nossos documentos. Então, quando a Base Nacional Curricular Comum fala da necessidade de desenvolver novas sensibilidades, ela está chamando para isso. E aí não basta aprender a fazer, só fazer, né? Aprender a conhecer, que está ligado à competência dos conteúdos da ciência, mas também aprender a ser e aprender a viver, né? E viver dentro das mudanças, dentro das transformações das quais nós estamos sentindo agora. Então, por isso esse espírito entra também na Base Nacional Curricular. A Base Nacional Curricular, paradigmas de aprendizagem que emerge do ensino mediado por tecnologias, né? Há uma chamada para desenvolver práticas de ensino também nos ambientes virtuais, também a partir dos recursos tecnológicos. Então, o que sustenta os pressupostos teóricos, pedagógicos, que dizem da necessidade da escola desenvolver competências e orientar o seu trabalho pedagógico a partir do uso dos recursos tecnológicos que aí estão. Primeiro postulado é que o trabalho cooperativo em grupo, a aprendizagem individual e a coletividade, ele deve ser um dos temas, né? Ele deve sustentar o ensino dentro dos ambientes virtuais e mesmo as práticas convencionais. Ainda que a aprendizagem tenha uma dimensão individual, intransferível, né, inclusive orgânica, ela também tem uma dimensão coletiva, onde o sujeito aprende com o outro. Então, o aluno ele vai aprender, desenvolvendo as suas capacidades individuais, né? Mas isso também ele será chamado a fazer dentro da coletividade. Então, são duas dimensões. Aprender sozinho, né? Aprender com autonomia, mas também aprender com o outro. Isso é um postulado do qual a escola precisa compreender e fomentar que o aluno seja capaz de aprender sozinho, mas que ele também seja capaz de aprender com o outro, partilhando aquilo que ele aprendeu,
porque se acredita que essa partilha contribui para a construção de uma inteligência coletiva, que mais adiante a gente vai ver, né? Então, a inteligência coletiva é outro postulado científico, né, do qual a gente atribui a reflexão ao Pierre Levy, em que ele vai dizer que a inteligência, que tudo que nós sabemos hoje, nada é original e único de uma pessoa, da sua cabeça, de uma mente brilhante. O que nós sabemos é resultado da construção histórica, social, da experiência humana. E que, à medida que nós trocamos as nossas experiências, nós enriquecemos o nosso conhecimento, a nossa inteligência. Então, quanto mais nós partilhamos conhecimento, mais nós enriquecemos o nosso capital cultural. E aí, nós somos chamados, a escola, o professor, né, chamado a desenvolver práticas pedagógicas que favoreçam a partilha do conhecimento. Então, o aluno aprende sozinho, mas ele vai partilhar os seus conhecimentos na coletividade e também aprender com o outro. Existem duas dimensões da aprendizagem, uma individual e a outra coletiva, né? Dentro do entendimento, nós falamos de Gardner, né, um teórico que trabalha na Universidade de Harvard e descobriu mais de 46 tipos de inteligência. Eu não vou destacar todas aqui, mas muitos de vocês já conhecem. E Gardner é do campo da psicologia. O Pierre Levy é professor em Sorbonne, é canadense e é filósofo. E ele desenvolveu uma discussão para entender o cyberespaço. O que era essa cultura e esse espaço novo, emergente, na década de 90, né? Aliás, desculpa, no ano 2000, teoria dele. E aí ele vai dizer que a nossa inteligência humana, ela é resultado dessas interações, mas que agora, com a possibilidade de trocar conhecimento nos ambientes virtuais, o fluxo dessa troca é muito maior do que qualquer outra época na história. E isso faz com que o conhecimento atual, a produção do conhecimento no século XXI seja muito maior do que qualquer outro tempo anterior a ele. É um século da aprendizagem. Existe um teórico na área da psicologia, o Pozo, que fala sobre as aprendizagens. Ele diz que nós estamos numa sociedade da aprendizagem. O Manuel Castro vai falar que nós estamos numa sociedade do conhecimento, da informação. O Manuel Castro é um sociólogo muito importante para entender o momento atual, a dinâmica da nossa sociedade, tanto no aspecto econômico quanto no aspecto cultural. Como isso se desenrolou a partir do desenvolvimento da internet, né, dos meios de comunicação. Então, aí a outra competência é o trabalho cooperativo. Nós já temos, nós falamos um pouco sobre isso, né, sobre o trabalho cooperativo, e a gente volta aí. Com os diferentes meios de comunicação, especialmente as TICs, dois conceitos passam a fazer parte dessa nova cultura, a inteligência coletiva e o cyberespaço. Embora tenham destaque hoje, foram conceitos criados por Pierre Levy, que mestre em História da Ciência na Universidade de Sorbonne de Paris, né? Ele é filósofo, fala sobre a universidade, sobre a história da ciência, mas ele é filósofo e ele fala da cooperação, do trabalho, né? A Base Nacional Comum Curricular e o trabalho colaborativo. No novo cenário mundial, reconhece-se em seu contexto histórico e cultural que comunicar, ser criativo, analítico, crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo e resiliente, produtivo e responsável requer muito mais do que o acúmulo de informação. Nossa, até eu cansei de dizer tantas coisas das quais nós somos chamados a desenvolver, né, em termos
da nossa subjetividade, da nossa inteligência, das nossas competências e habilidades. Então, a gente precisa ser participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, né? Produtivo. E a escola, naquele modelo tradicional, uma comunicação unidirecional, né? De A para B, aquela comunicação passiva que só o professor fala, ou então só o aluno fala, o professor fica ali, né, tentando mediar, é um outro paradigma também, né? Essa escola, ela não atende mais. É preciso estabelecer uma escola nova, uma escola dinâmica, em que as pessoas se escutem, em que as pessoas colaborem com a aprendizagem uma das outras, partilhem conhecimento, né? A escola só do conteúdo, só do repasse da informação, ela não atende mais. No novo cenário mundial, reconhecer-se. Vamos mudar aí um pouquinho? Então, a escola requer o desenvolvimento de competências para aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento, responsabilidade para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver, aprender com as diferenças e as diversidades. Isso é o texto da Base Nacional Curricular Comum. São muitas demandas, né, para a formação, habilidades das quais a escola vai precisar desenvolver em seus alunos, né, em seus professores, e isso vai demandar estratégias e recursos que favoreçam o desenvolvimento dessas competências. A inteligência, aí a gente volta para a questão da inteligência coletiva, né, que o entendimento é de que o conhecimento que nós possuímos é resultado de um processo de interação com o meio, com a sociedade, que ninguém é detentor de um saber original, único, né, que nós já citamos. Então, a escola ela deve ajudar a compreender a importância de se favorecer a troca do conhecimento e a interação, o diálogo. Em seguida, a gente tem uma imagem aí do Pierre Levy, né, numa palestra dele, teórico extremamente importante, sustenta a base teórica, epistemológica do conhecimento das redes e da discussão do que é virtual, do que é real e das comunicações digitais, né? E de toda a dinâmica cultural dos novos ambientes, né? Dos ambientes que emergem sobre o suporte digital, sobre o suporte tecnológico. Então, em termos teóricos, é importante, eu aconselho, eu sugiro aos professores que tenham acesso à leitura do Pierre Levy, a reflexão que ele faz sobre a sociedade contemporânea, sobre o espaço do saber, que é o cyberespaço, um lugar de troca, de uma cultura nova, emergente, que vai forjar um novo saber lidar, né, numa sociedade extremamente sofisticada do ponto de vista tecnológico. A inteligência coletiva ela é uma forma de valorização das capacidades individuais que coloca em sinergia os indivíduos por meio da tecnologia e permite que eles compartilhem o que a humanidade possui de mais poderoso, a inteligência, né? A inteligência. Vamos aí para um outro teórico muito importante, que não pode deixar de nós conhecermos, né? Embora Paulo Freire não tenha vivido na época das TICs, né? Da internet, ele é extremamente necessário para compreender as teorias que sustentam, que recomendam a partilha de conhecimento e o trabalho colaborativo. Então, uma das citações é: educador e educando, eles aprendem com união. É uma frase que resume a concepção freiriana para a prática do aprendizado. Educação não é transformar o mundo. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. As pessoas mudam o mundo. Então, é isso. A educação transforma as pessoas, nos torna diferentes das demais espécies. No momento que nós nos apropriamos da cultura, né, somos diferentes dos demais animais, não somos melhores, né? Aliás, temos muitos defeitos, mas uma das virtudes é a cultura e a possibilidade de transformar o meio a partir dos conhecimentos que são produzidos com o outro na vida social, né?
enfim, na nossa existência. E aí também temos um pensamento de Morin, que é outro teórico importante. Eu estou trazendo esses teóricos para a nossa discussão sobre a Base Nacional Comum Curricular, porque são esses teóricos que influenciam um pensamento novo sobre o uso das tecnologias digitais no contexto pedagógico. E, obviamente, que a Base Nacional Curricular, para entendê-la, para compreender os postulados epistemológicos que fazem parte da Base Nacional Curricular, é importante ter acesso a algumas dessas referências. Existem outros, mas esses eu considero muito importantes nessa compreensão. Então, a escola padronizada, que ensina e avalia a todos de uma forma igual e exige resultados previsíveis, ignora que a sociedade do conhecimento é baseada em competências cognitivas, pessoais e sociais, que não se adquirem da forma convencional e que exigem proatividade, colaboração, personalização e visão empreendedora. Então, isso é outra discussão ou outra contribuição aí, né, no caso do professor Morin, da USP, que ele vai dizer que precisamos de uma escola nova, né, que a escola convencional, que trabalha dentro de sem entender que existem outras inteligências, sem fomentar a partilha, a colaboração, sem considerar a importância do desenvolvimento da sensibilidade, dos afetos, da compreensão com o outro e da construção de uma inteligência coletiva, essa escola, ela não vai atender ao século XXI. Ela vai criar problemas sérios, graves de marginalização, né? Que é o que nós não queremos. Nós queremos inclusão, nós queremos superação e liberdade para as nossas gerações. Então, é preciso desenvolver uma atitude pedagógica, estratégias pedagógicas que favoreçam novas atitudes, né? Novas inteligências. E aí nós nunca tivemos tanto acesso à informação e ao conhecimento quanto agora, a partir das inovações tecnológicas. Isso pode nos ajudar muito a cumprir mais uma solicitação aí da Base Nacional Curricular Comum, que propõe a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende, ao protagonismo do estudante em uma aprendizagem e na construção do seu projeto de vida. Então, sair das caixinhas, entender que conhecimento é múltiplo, estabelece diálogos diversos para produzir a ciência, né? Então, a ciência não é isolada em áreas específicas, ainda que ela seja dividida em áreas por uma questão didática, a ciência ela é transdisciplinar, né? E a Base Nacional Curricular Comum faz uma chamada para esse paradigma novo, né? Vamos sair das caixinhas e promover o pensamento múltiplo, o conhecimento múltiplo, com articulação com as diferentes linguagens. Uma necessidade posta pela relatório do Jacques Delors, relatado pelo Jacques Delors, a Educação do Século XXI, que atualmente o mundo, no seu conjunto, evolui tão rapidamente que os professores, como aliás os membros de outras profissões, devem começar a admitir que a sua formação inicial não é suficiente para o resto da vida e que eles precisam se atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos e técnicas ao longo de toda a vida. Então, é necessário desenvolver a habilidade de aprender constante, né, de formar, né? Devem ser desencadeados programas que levem os professores a se familiarizar com os últimos progressos da tecnologia da informação e da comunicação. De maneira geral, a qualidade do ensino é determinada tanto ou mais pela formação contínua dos professores do que pela formação inicial. E aí, nós nos formamos na universidade, a universidade é muito importante para a nossa formação inicial,
Mas nós nos formamos também em serviço, né? Eu estive 10 anos dentro da escola pública, na SEDUC, foram momentos maravilhosos, dos quais eu agradeço essa experiência, agradeço a Deus, né, por essa experiência de estar na escola regular. Tive no ensino noturno, tive pela manhã com as crianças, tive pela tarde no ensino vespertino, com os jovens adolescentes. Com cada público desse foi uma experiência diversa que me ajudou muito a compreender o que é a escola, como ela funciona, né? Então, eu aprendi em serviço também e continuo aprendendo na medida que eu exerço a minha profissão nos diferentes lugares aonde eu estou, inclusive aqui nesse momento, aprendendo com essa equipe do mídia, com as pessoas. A gente não nasce sabendo. E aí é muito importante tirar partido das experiências que nós temos na escola, no nosso trabalho, né, para desenvolver as competências que são necessárias para ajudar o outro. Nós, professores, temos uma tarefa, somos profissionais, mas temos uma tarefa muito importante, que é ajudar o outro a ser melhor, a desenvolver competências, habilidades, sensibilidades que o ajudem a vencer as suas dificuldades. E a gente aprende isso na universidade, no curso inicial, com as teorias científicas do campo, mas nós aprendemos muito em serviço, né? E aí temos a internet, temos os ambientes virtuais, que favorece o acesso à informação, que favorece a formação continuada, inclusive em serviço, não é? E precisamos tirar partido desses meios para isso, para nos tornar cada vez mais competentes para oferecer um serviço de qualidade e emancipador. Então, a escola, ela deve favorecer a formação para o uso das TICs, a renovação das práticas pedagógicas que incluam os recursos digitais no processo de ensino-aprendizagem, justamente para favorecer a formação contínua dos professores. Incentivar a criação de espaços na escola onde seja possível o acesso às TICs, nada de laboratório trancado, né? Nada de guardar o celular dos meninos para que eles só tenham acesso no final da aula. Vamos tirar partido desses recursos, usar também da nossa autoridade. A autoridade não é autoritarismo. Então, é com sensibilidade que, usando essas tecnologias, a gente pode, talvez, ajudar muito os nossos alunos a vencer as dificuldades, a aprender, né? O uso inteligente e refletido das TICs no cotidiano escolar. Então, vamos usar os recursos que estão disponíveis de modo refletido, com um objetivo pragmático, que é fazer com que as nossas crianças, jovens, adolescentes, nossos alunos de modo geral, eles aprendam, né? É preciso observar de que modo eles estão aprendendo. Tornar-se uma verdadeira comunidade de aprendizagem. A escola deve se tornar uma comunidade de aprendizagem. A escola é a escola, né? E aí eu falo da escola, mas aqui estou no Centro de Mídias, esse lugar para as pessoas que trabalham aqui, também é uma escola. O exercício diário, o cotidiano, as dificuldades, os avanços, os êxitos que as pessoas, os profissionais estão aqui desenvolvendo, são altamente formativos. Então, aonde nós estivermos, aí isso é para os professores ministrantes, né? Presenciais, que estão aí exercendo o seu trabalho em contextos diferentes, com a mediação da tecnologia, aprender nesse processo, aprender a lidar com esse processo e favorecer a formação dos alunos que tanto precisam de nós, né? E a nossa própria, obviamente. Então, antes de sermos capazes de pensarmos juntos, nós devemos compreender as referências básicas e aprender a pensar por nós mesmos. Isso é Pierre Levy. Sim, aqui eu senti essa necessidade de trazer esse pensamento de Pierre Levy, porque nós estamos falando da necessidade de trabalhar em cooperação, de trabalhar colaborativamente. Isso é muito importante, mas nós também, o ato de aprender tem uma dimensão, uma dimensão pessoal, que é preciso que nós, professores e os nossos alunos desenvolvam essa responsabilidade, essa autonomia na sua própria formação.
Então, ao longo de toda uma escolarização, ao final dessa escolarização, nosso aluno tem que adquirir autonomia para estudar e aprender também sozinho, e em seguida ter habilidade para compartilhar com os outros e aprender junto. Então, antes de aprendermos com os outros, precisamos também desenvolver nossas capacidades individuais de aprendizagem. São demandas diferentes que se complementam, né? Lembrando sempre que a aprendizagem é um ato complexo que envolve, inclusive, questões orgânicas, né? Aspectos culturais, aspectos orgânicos. Então, não é fácil aprender. Demanda aquisição de habilidades para isso, que ao longo de uma escolarização e também ao longo do exercício do trabalho, nós nos tornamos diferentes, adquirimos essa capacidade se for dada oportunidade para isso, né? E aí, Hargreaves diz, a mudança educacional é também um trabalho emocional, que utiliza e afeta uma rede de relacionamentos importantes e significativos, os quais compõem o trabalho da escola. Então, mudar os paradigmas da escola, mudar as atitudes que não favorecem o processo de ensino-aprendizagem, que não favorecem a formação continuada, que não favorecem o desenvolvimento de novos hábitos, né, para a convivência com o outro e com o diferente, com a avalanche de informações que nós estamos submetidos, também envolve um trabalho emocional. Essa mudança, é preciso que o professor, no caso do professor, vou tomar como exemplo, né? Estamos falando de professor, aluno, escola, instituições de ensino, mas aqui vou fazer uma chamada a todos os colegas na área da educação, precisam se envolver afetivamente com a mudança e vencer resistências, vencer barreiras, ter sempre em mente o ideal da emancipação e da liberdade, que faz parte do ato educativo. É para isso o nosso trabalho, emancipar e libertar as pessoas que não têm acesso ao conhecimento, ou que precisam do conhecimento para ser incluído na sociedade. E aí eu falo de todos, eu não estou fazendo diferença de classes sociais, estou falando dos nossos alunos de um modo geral. Todos os alunos estão na escola por um motivo, eles querem aprender para serem incluídos na vida social e saberem lidar com o contexto, né, em que eles estão. Então, isso se faz com afeto. Isso se faz com afeto e é dentro dessa emoção, dentro dessa orientação para o bem, para o melhor, para a libertação, que nós vamos nos apropriar do que há de novo, do que há de mais atual, desses recursos tecnológicos que estão aí. Antes dos recursos tecnológicos, tem o homem, né? Pensando, refletindo sobre o uso e o modo como usa esses recursos. Então, saber usar o que está aí disponível, entender as mídias, né? e as novas linguagens para continuar cumprindo o nosso ideal enquanto educadores. A emancipação e a liberdade dos nossos alunos é a inclusão social, de modo que eles tenham uma vida com qualidade e justiça.